quiser cerrar brevemente os olhos, rogando nesse momento toda assistência espiritual para as nossas vidas, né? Pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, aquele amparo que precisamos na nossa vida, para a nossa saúde também, a saúde física, a saúde emocional, rogando então que os benfeitores derramem sobre nós muitas luzes e energias boas de cura, de alegria, de paz, de amor, de entendimento, aceitação, compreensão, pedindo também muita força, bons pensamentos, boas atitudes, para a gente sempre seguir em frente, né? Avante, rogando também aos familiares, amigos que ficaram em casa, que estão em casa, a proteção, o amparo, pedindo também aos desencarnados da nossa família, aos nossos amigos desencarnados, amigos, parentes, os que desencarnaram há poucos, que muita luz envolva cada espírito, cada um, cada família, cada pessoa. Muita luz envolvendo o planeta Terra e a nossa cidade também. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje vai ser a primeira vez da nossa amiga Rosane, que ela vai passar aí uma mensagem bem legal para nós, para nosso aprendizado, para nossa vida. Tá? É contigo então, Rosane. Boa noite a todos. Boa noite. Então, pessoal, como eles me deixaram um tema livre para escolher um tema para minha primeira palestra, e aí eu fui pensando assim, qual seria o tema. Eu acho que nada melhor do que a gente começar com as experiências que a gente teve, né? Então, assim, me veio o tema desencarnação inesperada, que quando eu tinha 16 anos, meu pai desencarnou de um infarto com 56 anos, uma coisa que ninguém esperava. Quando eu tinha, há 10 anos atrás, quando eu tinha 38, o meu filho desencarnou aos 19, uma coisa que também ninguém esperava. Há pouco tempo atrás eu perdi um irmão, um pós-Covid, com 61 anos, que também ninguém esperava. E aí, na semana passada, houve um acidente aéreo, onde o Brasil perdeu uma grande artista, né, uma grande cantora, que também ninguém esperava. Mas isso é uma coisa muito recorrente que acontece todos os dias, né? Então, assim, eu achei um tema bom de se falar. Então, o nosso tema hoje é desencarnação inesperada, e eu tirei como base o livro Ajuda que o Céu Te Ajudará, do Carlos Bacelli, inspirado pelo irmão José, pelo espírito irmão José. E o capítulo que eu escolhi é o 39, que é Se Dentro em Pouco. E esse capítulo nos diz: sem que disto faças um pensamento mórbido, convém que de quando em quando raciocines na hipótese de sua desencarnação ocorrer de inesperado. Não te deixes surpreender pelo desenlace que na maioria das vezes chega para as criaturas na Terra sem aviso prévio. Não é sábio viver como quem jamais se prepara para o fenômeno natural da morte que acomete todos os seres. Se porventura, dentro em pouco, soasse para ti o momento da grande transformação, estarias preparado para facear a nova realidade a que inevitavelmente serias conduzido? Reflete no que mais lamentarias se tal viesse a suceder-te ainda hoje. E sem demora, procura anular o que talvez te fosse motivo de peso sobre a consciência ou de tristeza ao coração. Infelizmente, todos os dias milhares deixam o corpo estendido sobre o pó, sem que, no entanto, consigam sentir-se inteiramente livres em demanda a outros sítios da vida imortal.
Então, com esse pedacinho, esse capítulozinho aqui, o irmão José nos chama a uma reflexão sobre a morte, sobre a nossa própria morte. Morte que nós, na doutrina espírita, chamamos de desencarnação. Existe um provérbio turco que diz que existem 3 coisas das quais jamais nós poderemos fugir: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Então, nessa reflexão hoje, nós vamos tratar da morte como uma grande viagem. Eu gosto de usar termos metafóricos assim, para dar exemplos, né? Já que Jesus tantas vezes usou de parábolas, então eu acho que a gente também pode fazer os comparativos, né? Então, vamos tratar a morte hoje como uma grande viagem. E nós que somos espíritas, que estamos aqui, talvez não espíritas praticantes, mas simpatizantes ou muitas vezes só curiosos da doutrina, né? Nós sabemos que essa grande viagem é, na verdade, o nosso retorno à pátria espiritual, o retorno à nossa verdadeira morada. E quando nós vamos viajar aqui pelo nosso planeta, né? Normalmente nós nos preparamos para essa viagem, né? Tipo, se a gente vai para um lugar, a gente procura saber tudo que aquele lugar possa nos oferecer em termos de lazer, em termos de segurança, em termos de atrações, né? A gente se preocupa se me acontecer alguma coisa, a que eu vou recorrer nesse lugar. A gente faz até seguro para viajar, troca dinheiro, né? Para não perder nada, nenhuma oportunidade de divertimento, de aproveitamento, né? E nós providenciamos a nossa hospedagem, principalmente quando a gente vai para esses lugares, né? E quando a gente passa a saber todas essas informações e se prepara para essa viagem, a gente não quer que aconteça nenhum problema, que a gente chegue lá e não possa aproveitar, que a gente chegue lá e não saiba o que fazer, não é? Então, para que a gente não deixe de aproveitar todas as opções que aquele local nos oferece, a gente faz essa programação, a gente faz esse planejamento. E com a morte não pode ser diferente. Só que as demais viagens que a gente faz na vida, a gente tem a oportunidade de marcar de acordo com as nossas conveniências. Na época do ano que a gente esteja mais tranquilo, na época do ano que a gente queira aproveitar, a gente escolhe a data, né? E se eu vou marcar uma viagem de passeio, por exemplo, eu vou viajar quando eu estiver de férias, se eu quero ir acompanhada, eu escolho alguém, um companheiro, uma amiga, alguém que é do meu conhecimento, de um grupo de trabalho, e eu vou acompanhada para essa viagem. Muitas vezes a gente organiza essa viagem até de acordo com o clima que vai estar no local, para a gente preparar as nossas roupas, né? Para não perder nenhuma oportunidade. Agora, quem vem para Gramado, por exemplo, quem vem para Gramado vem para aproveitar o frio, depois eles vêm para aproveitar as belezas do Natal, né? Eu quero ir visitar minha filha, mas eu não quero ir visitar minha filha lá agora quando é inverno, que amanhece às 9 da manhã e anoitece às 4 da tarde. Então a gente tem essa oportunidade de escolher para onde a gente quer ir e como a gente quer ir, com quem e quando, né? Para que seja uma viagem de lazer ou uma viagem de trabalho, mas em todas as situações a gente se prepara. E em relação ao nosso desencarne, em relação à nossa morte, vamos primeiro relembrar aqui que todos nós, antes de retornarmos a esse planeta, nós passamos por um planejamento, por um roteiro de viagem, tal como a gente faz. Tal dia eu vou fazer tal coisa, tal dia vai acontecer tal coisa, né? Ninguém vem para cá aleatoriamente. Ninguém está lá no plano espiritual e diz, agora estou cansada já de ficar aqui no plano espiritual, vou descer para a Terra, vou encarnar, vou vivenciar tudo que eu tenho para vivenciar, vou lá cumprir umas provas, umas expiações e deu. Não é aleatório, né? A gente vem para a Terra, antes de nós virmos para a Terra, nós somos colocados junto com nossos mentores e nós passamos por todo o planejamento. E nesse planejamento vem o roteiro, vem o percurso, tudo que nós vamos fazer, vem a duração desse percurso, a manutenção durante a nossa estadia aqui nesse planeta,
E vem junto as nossas provas e as nossas expiações a serem cumpridas. Vem em linhas gerais. Quais são as experiências e os aprendizados que nós vamos ter, que nós vamos ter que realizar? Sejam eles no campo do trabalho, qual a nossa missão no campo do trabalho, sejam eles no campo da nossa vida familiar, nas atividades dos nossos trabalhos em relação ao próximo, em relação à caridade, em relação às vivências de amor ao próximo. Tudo passa por um planejamento. E desse planejamento nós recebemos a nossa indumentária carnal, que é justamente o nosso corpo material, que vem preparado adaptado para todas essas atividades da nossa missão, da nossa viagem. Vem preparado para tudo que nós vamos fazer aqui na Terra, para as lutas, para as provas, para tudo que nós vamos ter que realizar durante a nossa reencarnação. Nós recebemos esse corpo, que é na verdade o habitat temporário do nosso espírito. A misericórdia divina nos ama tanto que ela nos dá esse corpo prontinho para realizar a nossa missão. Com um tanque cheio, digamos assim, do combustível necessário para a gente cumprir toda a nossa viagem. Combustível esse que na doutrina a gente chama de fluido vital, que vai durar do primeiro ao último instante da nossa viagem aqui na Terra. Mas o que acontece na maioria das vezes, ou talvez em grande parte das vezes? Nós não cuidamos da nossa indumentária. Nós não respeitamos esse nosso instrumento, esse nosso corpo físico. E muitas vezes nós detonamos o nosso corpo físico, né? Quando eu tenho uma vida desregrada, quando eu adentro no mundo dos vícios, das dependências, quando eu não tenho disciplina na minha alimentação, quando eu levo uma vida ociosa, não pratico exercícios físicos, para que eu possa revigorar essa máquina. E também quando eu não cuido, quando eu adultero o combustível dessa máquina, quando eu adultero o meu fluido vital. E quando eu adultero o meu fluido vital? Quando eu alimento o meu corpo com sentimentos ruins, com emoções deletérias, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, de pessimismo, de más energias. E aí o que acontece quando eu alimento o meu corpo com tudo isso? Quem vem bater na minha porta? Justamente a morte. Eu me mato um pouquinho a cada dia. E nós somos convidados muitas vezes, então, por esse mau cuidado do corpo físico, a retornar antecipadamente ao plano espiritual. Mas, na verdade, é que seja a morte dentro dos parâmetros que a nossa vida foi planejada, na época certa, no tempo certo que foi assinalado, marcado, ou seja a morte antecipada, porque a gente viveu irresponsavelmente, porque nós não cuidamos do corpo que nos foi emprestado, a verdade é que nós nunca saberemos o dia que a morte vai bater na nossa porta. E aí a gente lembra aqui a fala do Dalai Lama, quando ele diz que há pessoas que morrem como se nunca tivessem vivido e outras que vivem como se nunca fossem morrer. Mas nós que estamos aqui, nós sabemos que nós vamos morrer. E nós, espíritas, geralmente nós refletimos mais sobre a morte, porque a gente sabe que a morte não termina no túmulo. A gente sabe que é vida que se renova através da morte, e que a gente vai continuar vivo. E isso talvez é a coisa mais certa, mais inquestionável que existe dentro do planeta no qual a gente habita, a morte. E conforme dizem as próprias escrituras sagradas, esse corpo é pó e ao pó retornará. Mas o meu espírito? Para onde vai seguir o meu espírito imortal se a jornada da vida é contínua, é infinita? Nós vamos morrer no dia. E para onde nós vamos seguir? Esse dia está só no calendário divino, não está no nosso calendário. Nós não temos conhecimento desse dia. Isso pode acontecer hoje, mais tarde, amanhã, na próxima semana,
no próximo mês, daqui 10 anos, daqui a algumas décadas. A gente não tem esse conhecimento. Nunca sabemos o momento certo. E para onde seguirá então o espírito? Ele seguirá para o lugar que eu reservei para ele. Como eu digo, quando a gente vai fazer uma viagem encarnados, a gente liga para o hotel, faz a reserva, né? Se vamos nos hospedar na casa de parente, de amigo, a gente liga primeiro, avisa, ó, tô indo, né? Prepara aí para me receber. E como que é feita a minha reserva para o meu retorno para a pátria espiritual? Essa reserva é feita segundo a fala de Jesus, que nos diz a cada um segundo as suas obras. Aqui na Terra, na nossa vida material, a maioria de nós tem uma conta bancária, não tem? E dessa conta bancária, a gente tem um cartão magnético, tem uma senha, e lá na entrada do plano espiritual, para a gente adentrar o plano espiritual também, nós vamos ter um cartão magnético, uma senha. E essa senha, ela é composta pelas nossas ações e pela nossa conduta na prática dos valores e dos ensinamentos de Jesus. Ninguém vai ficar com o meu saldo e eu também não vou poder ficar com o saldo de ninguém. Assim eu faço a minha reserva para eu retornar para o plano espiritual. Através do meu dia a dia aqui, das minhas ações diárias, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E qual a bagagem que eu vou levar comigo? Se a entrada é essa, qual será a bagagem? A bagagem que eu vou levar é a bagagem dos valores éticos e morais. Aqueles que as traças não roem e a ferrugem não consome. A minha bagagem será composta de todo o bem que eu realizei em relação ao meu próximo, ao meu semelhante e a mim mesma. Porque muitas vezes nós nos maltratamos. Então, na minha bagagem, na bagagem de cada um de nós, na nossa vida, para alavancar aqueles irmãos, eu vou levar comigo todas as vezes que eu fui capaz de estender minha mão para ajudar alguém. Vou levar comigo as palavras de carinho, de fé, as palavras encorajadoras e acolhedoras que eu dediquei a alguém que estivesse necessitado. Eu vou levar comigo aquelas palavras, aquela mensagem de amor que eu fui capaz de direcionar àquele irmão em sofrimento, em necessidade, doente, necessitado de um pedaço de pão. Eu vou levar a minha palavra que eu dei a alguém que já não tinha mais horizontes, que já tinha sido marginalizado por todos. Essa vai ser a minha bagagem. E eu vou levar comigo também todos os meus sorrisos, aqueles francos, abertos, de otimismo que eu dei aos meus semelhantes. Muitas vezes a gente passa pela rua e olha as pessoas, mas não vê a pessoa. Então, vamos olhar mais nas pessoas, porque às vezes um sorriso faz a diferença no dia daquela pessoa. Às vezes você dá um sorriso e a pessoa já vem te contar uma história, ela já vem desabafar com você. Então, vamos parar de só ver as pessoas, vamos olhar as pessoas, vamos enxergar as pessoas, porque isso também é a nossa bagagem para a nossa viagem. Eu levarei comigo também o afago amoroso, sincero, que eu consegui oferecer àqueles irmãos que já não tinham mais força de prosseguir, e eu falei para eles sobre Jesus. E em Jesus eles encontraram um novo horizonte. Então falemos também de Jesus, não só aos que sofrem, mas aos que estão conosco na caminhada, aos que vivem conosco nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho. Vamos levar conosco tudo aquilo que eu faça por alguém, que eu possa mostrar para ele um caminho melhor.
E tudo isso, então, fará o meu patrimônio pessoal, individual e intransferível. Nós não levaremos para o plano espiritual o carro do ano que nós conseguimos comprar, a casa boa, os perfumes, as joias, as roupas de marca. Isso não faz parte do nosso patrimônio relevante. Nós não vamos poder levar nem as fotografias das viagens que nós conseguimos fazer. Das viagens nós vamos levar as boas lembranças dos lugares que conhecemos, dos amigos que fizemos. Nós levaremos apenas emblemado na nossa consciência e na agenda divina todo o bem que nós formos capazes de fazermos aqui. Muitas vezes, meus irmãos, nós espíritas não, nem tanto, né? Mas a maioria das pessoas tem um medo exacerbado da morte. E isso se deve ao fato da amnésia que a gente sofre quando retorna do plano espiritual aqui para a Terra. Porque lá no plano espiritual nós já tivemos muitas, inúmeras, centenas de vezes. Então para nós não é estranho, mas quando a gente volta para cá, para o nosso próprio bem, nós passamos por essa amnésia espiritual, por esse esquecimento do passado e voltamos para cá como se fôssemos só uma página em branco da agenda da vida a ser escrita. Mas como eu disse anteriormente, uma coisa é certa, nós vamos retornar à pátria espiritual. E como vamos viver na pátria espiritual? Como será o nosso retorno? Com que nós vamos nos deparar quando nós chegarmos lá? Não nos esqueçamos que lá na pátria espiritual prevalece a lei de afinidade. O que isso quer dizer? Eu vou me juntar aos que são iguais a mim, aos que pensam e sentem iguais a mim. Então, se isso acontecer hoje, com quem eu vou? Quem serão as minhas companhias? Com quem eu vou me juntar? Com que tipo de gente eu vou estar reunida? Nós vamos prosseguir viver lá no plano espiritual de acordo com o campo energético que nós formamos aqui na Terra. O campo com o qual nós estamos habituados aqui na esfera física. Ninguém muda quando passa para o plano espiritual. Ninguém vira anjo quando passa para o plano espiritual. Se eu era boa aqui na Terra, eu vou lá para o plano espiritual e eu vou viver entre pessoas boas. Se eu for mais ou menos, eu vou para o plano espiritual ficar com pessoas mais ou menos. O plano espiritual é uma extensão da Terra. Na verdade, a Terra é uma extensão muito grosseira do plano espiritual. Então lá não vai ser diferente. E a gente percebe então que a palavra que se adequa à nossa passagem, à nossa morte, chama-se continuidade. Eu vou continuar sendo exatamente o que eu sou, com possibilidade de sempre melhorar. Igual é aqui. Nada muda. Nós damos prosseguimento na vida espiritual à vida com a qual nós estamos acostumados e adaptados aqui. Tem uma história na doutrina espírita, em algum livro que eu li, que diz assim que tinha uma moça que lá no plano espiritual ela chamou o mentor dela e reclamou com ele porque ela estava sempre sozinha, todas as atividades que ela realizava era sozinha, que ela sofria de uma solidão tremenda. E aí o mentor diz a ela: minha irmã, mas a sua trajetória na Terra foi assim, egoísta, individualista. Você nunca procurou construir nada junto com as pessoas. Você nunca agregou nada a ninguém, você nunca construiu nada em grupo, você nunca participou de nada. Então, aqui do outro lado, do lado de lá, se projeta a vida com a qual nós estamos acostumados. Essa foi a resposta do mentor para ela. Então, que a gente tenha essa preocupação. E quando o momento da nossa partida, se formos escolhidos por uma encarnação inesperada, uma desencarnação inesperada, que nós possamos estar preparados. E essa preparação ocorre dia a dia, nas pequenas ações. Naquele oi que a gente não deu,
aquele vizinho que ficou doente e a gente nem se preocupou se ele estava precisando, talvez que a gente trouxesse alguma coisa para. Como eu disse anteriormente, a morte é 90% das vezes inesperada e poucos de nós nos preparamos para isso. E quando a gente chega lá, no plano espiritual, sem o nosso corpinho físico, se a gente chega lá e nos sentir com medo, sozinho, angustiado, sem ver ninguém em volta, achando que está na solidão, o que a gente pode fazer? Nesse momento, meus irmãos, agora fica uma receitinha do pós-morte para vocês, caso vocês desencarnem antes de mim, vocês lembram que eu falei isso aqui hoje, tá? Elevem o pensamento a Deus, falem com Ele em voz alta, recordem um trecho do Evangelho de Jesus, alguma mensagem que sempre falou alto ao coração de vocês. Daí a importância da gente ler um pouquinho do Evangelho, praticar o Evangelho no lar, para a gente conhecer as palavras de Jesus. Então, quando a gente chegar lá do outro lado, se a gente se sentir perdido, desamparado, vamos nos lembrar de algum trechinho que marcou, que nos marcava a existência física. Eleve o pensamento ao Pai nessa prece, porque a prece é a nossa conexão com os planos superiores, e tenha certeza que os nossos irmãos espirituais irão vir ao teu encontro. Embora eles já nos recebem na chegada, mas muitas vezes, por causa do nosso campo energético, a gente não consegue vê-los. A gente chega lá e pensa que está sozinho, muitas vezes nem sabe aonde chegou. Então, assim, nesse momento, é o momento de elevar o pensamento a Deus e buscar lá na tua memória, nas tuas lembranças, um trechinho do Evangelho. Eu, particularmente, se eu me deparar com esse momento, e se o meu sentimento for esse, de solidão, de tristeza, de angústia, eu vou me lembrar do início do Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o nosso pastor não desiste de nenhuma das suas ovelhas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Ele está sempre olhando por nós, ele está sempre apostando em nós. Mesmo quando nem nós mais acreditamos em nós, ele está ainda acreditando. Então, a todas as suas ovelhas ele ampara, arrebanha e acolhe. Então, essa receitinha aí deve ser infalível, né? Lembrar de um trechinho que nos tocava o coração e elevar uma prece a Deus. E abrir os olhos e com certeza o auxílio vem. Então, meus irmãos, nós precisamos estar aqui na Terra, trilhando dia a dia o nosso caminho, como se a nossa partida já tivesse sido ontem e a gente já estivesse vivendo de moratória, de bônus. Então, e a receita para a gente fazer o bom planejamento para o lado de lá é amar. Amar sempre. Amar o amor que Jesus nos ensinou. Amar apesar de, amar sem esperar recompensa, amar sem esperar reconhecimento, sem esperar retribuição, simplesmente amar. E amar principalmente os que são difíceis para nós, porque amar os fáceis é muito simples. Então, o que nós precisamos é sermos capazes nessa vida de olhar, por exemplo, para um filho rebelde dentro de casa, um filho que faz más escolhas, um filho que cai no erro, que cai mais uma vez, um filho que anda por caminhos tortuosos, que muitas vezes não assimila o que a gente tenta passar, que a gente possa dentro da nossa casa olhar para esse filho, já que filhos muitas vezes não fazem as escolhas, fazem escolhas delicadas, não fazem as escolhas que nós gostaríamos que fizesse, mas que a gente possa olhar para esse filho
e dizer como eu agradeço a Deus por Ele ter me confiado esse filho, apesar de todas as dificuldades. Porque Deus, quando nos confia um filho, é a prova maior da confiança que Ele tem em nós. Ele está nos confiando um espírito para que nós possamos guiar esse espírito por um bom caminho aqui na Terra. Que a gente possa ser capaz de, dentro do nosso lar, olhar os nossos companheiros, as nossas companheiras, muitas vezes difíceis, de convivência difícil, de incompreensível, que às vezes exigem de nós muito mais do que nós podemos oferecer. E que apesar de tudo isso nós possamos olhar os nossos companheiros e dizer para eles assim, como eu sou grata por tê-lo na minha viagem terrena. Dizer para ele da nossa gratidão por estarmos juntos nessa empreitada. Que nós possamos ser capazes de olhar os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes querem puxar o nosso tapete, e dizer para ele, muito obrigado por você estar no meu caminho. Porque às vezes é nesse caminho de um colega de trabalho difícil que a gente supera muitas coisas, que a gente vai além daquilo que a gente está disposto a fazer. Que a gente seja capaz de olhar para um chefe, um patrão, que muitas vezes é grosseiro, que muitas vezes chega a ser até desrespeitoso no relacionamento entre funcionário e patrão, e dizer para ele muito obrigado por cobrar tanto de mim, já que essa cobrança desperta em mim uma capacidade de crescimento, me desperta a criatividade para ir além, para ser melhor. E se nós não conseguirmos olhar para essas pessoas, que nós tenhamos pelo menos o sentimento, o pensamento de agradecer pela existência deles nas nossas vidas. Porque o pensamento tem força, o pensamento é energia e os espíritos se comunicam através do pensamento. E só assim, meus irmãos, nós poderemos viver de tal forma que se um dia, de forma inesperada, certamente fomos convidados a ir para a vida espiritual, nós possamos estar preparados. Que nós não permaneçamos aqui na Terra apenas na lembrança que consta numa fotografia esquecida, num computador, num tablet ou dentro do celular, já que hoje em dia a gente revela muito pouca fotografia, né? Mas que a gente seja uma lembrança viva. Uma lembrança viva na memória daqueles que aqui ficarem quando a gente for. Uma lembrança de alguém que tentou viver, que tentou amar, perdoar, compreender e aceitar os semelhantes. Que a gente fique na lembrança dos que ficarem aqui como uma pessoa de bem, uma pessoa que trilhou um bom caminho. Que a gente fique na lembrança como alguém que soube transportar as suas cruzes sem lamúrias, sem reclamação, com humildade e com resignação. Alguém que pelo menos tentou viver os ensinamentos de Jesus. Hoje eu trouxe para vocês, para encerrar, uma poesia que é vinda do plano espiritual, e eu me deparei com ela quando, numa das muitas vezes, eu chorava pela partida da pátria espiritual de alguém que eu amava e que eu ainda amo muito. E essa poesia, acho que ela vai contemplar os nossos corações. E ela diz o seguinte: foi num adeus, o adeus crucial, arremate da partida. Ao sangrar a dor da saudade, que a alma dilacerada foi envolvida pela paz, bálsamo da espiritualidade. Ninguém é conduzido ao mundo espiritual refém da própria sorte. Cada viajante é acolhido num abraço fraternal e fica evidente que a morte é apenas passaporte para o sublime aprendizado que corrige todo o mal. Nada de reclamações ou de lamentos, mesmo que a partida nos pareça prematura. A existência humana não se mede no relógio do tempo. Não é fruta que se colhe só madura.
As provas e expiações, ainda tão latentes no espírito em processo de aprendizagem, só Deus, Pai onipotente e onipresente, conhece cada página com o registro da viagem. Praticar o amor, a tolerância, a caridade e a paciência, ver na jornada terrena a oportunidade primorosa de escrever no inacabado livro da existência o grande enredo de uma história valiosa. E assim, se deixar conduzir com toda serenidade, propiciando descanso para o corpo já cansado e acordar do lado de lá, num amanhã promissor da eternidade, revendo as cenas de um diário inacabado. Essa é a roda viva do cristão que, já doutrinado, que o livre-arbítrio nos permite experimentar, sabendo que os verbos a serem declamados são nascer, morrer, renascer e recomeçar. Que o Divino Mestre nos abençoe, nos ajude a recomeçar cada dia, a escrever uma linda história, e que Ele nos auxilie a nos preparar para quando Ele nos convidar para o nosso retorno, para a nossa verdadeira vida, que fica na parte espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie, nos ampare e nos leve sempre pelos caminhos que nos levam a mais perto dele. Muito obrigada. Assim vocês me deixam muito depois. Vamos então cerrar os nossos olhos, vamos nos manter em silêncio, vamos nos manter conectados nesse momento de passe. Vamos rogar nesse momento que o anjo guardião de cada um de nós esteja conosco, esteja ao nosso lado. Vamos rogar que a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa opere nesse momento as curas necessárias, que derramem sobre o nosso corpo físico, espiritual, todos os bálsamos necessários para a nossa caminhada diária. Que nessa caminhada nós possamos ir fazendo a nossa bagagem espiritual. Que durante essa viagem terrena nós possamos preparar o roteiro do nosso retorno ao plano espiritual, para que quando chegarmos lá, nós tenhamos lugares aprazíveis para vivermos, tenhamos o reencontro com aqueles espíritos que nos são amigos e queridos, com aqueles dos quais nós temos tantas saudades. Rogamos, Jesus, a Tua presença entre nós nesse momento, enchendo essa casa e o corpo de cada um de nós com a Tua luz. E que no nosso corpo a Tua luz se espalhe, a Tua luz remove as nossas células, a Tua luz cure algum órgão que esteja doentado. E que a Tua luz, Jesus, esteja no nosso coração. E que a Tua luz alcance nesse momento aqueles que moram também no nosso coração e que não estão aqui. Que a Tua luz cubra cada um, aquele ao qual eu dirijo o pensamento nesse momento. Sê conosco, Jesus. Ampara-nos sempre. Abençoa o nosso planeta Terra, que passa por momentos tão difíceis. Renova, Jesus, as forças da natureza. Os mares, os rios, as florestas, o nosso ar. Sê conosco, Jesus. Ilumina os nossos lares e forma sobre eles uma egrégora de luz, para que nenhuma força maligna, encarnada ou desencarnada, do nosso lar se aproxime, adentre ou permaneça. Limpa, Jesus, do nosso coração as mágoas, os ressentimentos, e nos auxilia na caminhada diária. Abençoa, Jesus, esse nosso momento de união
que nós possamos ir para casa e seguirmos os nossos dias sempre sob a tua bênção e sempre pelos bons caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Rosane, fala lá da viagem que vai atrás. Ah, então, pessoal, o Milton Stuck, que é aquele médium que veio aqui no CPG, né? Ele vai estar em Nova Prata no dia 20, 21 e 22 agora de novembro. E nós estamos pensando em fazer uma excursãozinha até lá no sábado, dia 20, saindo daqui de São Marcos por volta das 10 horas da manhã e retornando 7h30, 8 horas da noite, depois que terminar a sessão, né? O custo da viagem é R$60, a passagem de ida e volta. E se alguém tiver interesse em ir ou souber de alguém que esteja precisando de um consolo, coisa assim, né? De alguém que tenha vontade de receber uma carta de um ente querido, então acho que pode entrar em contato, quem tem o meu telefone, ou pode entrar em contato com a Gil, com a Giovana, com a Gilmara, ou com alguém aqui do centro. Se alguém souber de alguém que queira, fica o recado. Tá bom? Obrigada.